Então vamos começar aqui, né, a modelagem do sistema que nós então vamos controlar depois, né? Essa modelagem, a gente fez a modelagem em caixa branca em aula, né? Com base aí nos conhecimentos de amplificadores operacionais do contínuo e para discretizar ela, nós vamos fazer o ZOH igual a gente aprendeu em aula, né? Dá para fazer no braço igual nós fizemos, calcular na mão, mas aqui nós vamos usar o do MATLAB, a função já pronta, né? Então, aqui, nós vamos comparar essa modelagem caixa branca com a estimação de parâmetros do meu modelo, né? Com base nos meus dados de entrada e saída, que seria uma modelagem caixa preta, ou no caso aí uma caixa cinza, porque nós vamos utilizar a estrutura, né? De quantos polos, quantos zeros que eu tinha, que eu observei aí no caso do caixa branca. Então, nós vamos aqui gerar lá, utilizar o sistema de identificação aqui que eu passei para vocês no, em Arduino, né? Que vai estar lá, a gente já fez a montagem do circuito. Aqui vocês vão clicar em monitor serial e vai te dar uma sequência de dados, né? Essa sequência de dados, a primeira coluna vai ser referente aos meus dados de saída e a segunda coluna em relação aos meus dados de entrada, né? Então aqui, vocês vão pegar os dados de entrada e saída lá, já pode dar Ctrl V aqui direto, ó. Ctrl C lá no serial monitor, dá Ctrl V aqui direto. Vocês vão substituir essa matriz aqui, os valores da matriz, né? Então, até aqui, o fechamento. Aí vocês vão entrar, colocar os dados de entrada e saída aqui e vão rodar o algoritmo aqui para fazer a identificação, né? O tempo de amostragem, conforme a gente definiu lá, é de 10 milissegundos ou 0,01 segundos, né? Vou separar aqui meus dados de saída, são a primeira coluna, os dados de entrada, a segunda coluna. Então, saída output 2, entrada input 2. Então, aqui primeiro, aqui nós vamos plotar essas figuras de entrada e saída só para visualização, né? Só para lembrar aqui como é que nós vamos fazer essa modelagem. Conforme a gente observou lá, a gente vai fazer a modelagem com dois polos e um zero. Para isso, a gente vai ter que estimar quatro parâmetros, que é o parâmetro aqui que acompanha a saída do sistema anterior, né? Se for ver aqui, K mais 2 aqui é K mais 1, do sistema anterior, a da saída do sistema anterior do sistema, a deslocada de 2 do sistema, né? Porque essas duas aqui são equivalentes. Elas só são atrasadas. Eu considerando que tem condições iniciais nulas, elas são equivalentes, né? Qual coeficiente? Vamos aqui para isso que é mais fácil explicar. Coeficiente aqui que vai a saída atrasada de 1 e o quanto coeficiente que é a saída atrasada de 2, né? Isso aí é com base na referência de a, a representação em equações das diferenças, que é o que a gente vai utilizar, e a de função de transferência, né? E por que que esses aqui estão negativos? Só lembrando aqui, né? A gente seria multiplicar os dois aqui. Poderia dividir por z menos 2 aqui para deixar tudo em função do atraso. Depois multiplicar esses aqui e esse aqui, a gente ia ver que eu ia acabar isolando e passando para o outro lado, esses aqui iam ficar negativos. Então, eu vou montar a minha matriz aqui. A minha saída vai ser a minha, o meu resultado, né, do meu modelo aqui. É como se fosse, eu quero encaixar um modelo em cima disso aqui e eu preciso de achar quais coeficientes. Então, eu vou inserir os valores aqui de y de k-1, y de k-2, u de k-1 e u de k-2. E por meio do mínus quadrados, eu vou estimar quais são esses coeficientes aqui. Então, aqui, a minha saída, então, nesse caso, é é o meu sistema, né? O estado atual do sistema, que é i mais 2 aqui no caso. E os meus parâmetros aqui, vai ser a saída atrasada de 1, a saída atrasada de 2, a entrada atrasada de 1 e a entrada atrasada de 2. Então, eu vou fazer o mínus quadrados aqui. Por que eu preciso de fazer o mínus quadrados? Não consigo achar a inversa de A, né? Porque essa matriz ela tem muito mais linhas do que colunas, que elas são amostras do meu sistema, né? Então, eu vou tentar encaixar o meu modelo dentro dessas amostras. E eu tenho muito mais amostras do que parâmetros. Então, ela não é quadrada. Então, eu preciso de recorrer à pseudo-inversa. Uma propriedade importante dessa mínus quadrados utilizando pseudo-inversa, né?
É por isso que vem o nome mínimos quadrados, que ele minimiza o erro entre o meu modelo e os meus pontos ao quadrado, né? O erro ao quadrado entre o meu modelo e os pontos. Então, quanto mais distante um ponto for do meu modelo, como é ao quadrado, o peso dele vai ser maior ainda, né? Do que um próximo. Então, eu faço aqui nos meus coeficientes, e como eu fiz o meu modelagem aqui, ó, primeira linha do A é a saída atrasada de 1, segunda linha do A vai ser a segunda coluna vai ser a atrasada de 2, a terceira coluna a entrada atrasada de 1 e a quarta atrasada de 2, então os coeficientes vão sair. Esse aqui, o coeficiente que acompanha esse aqui, esse coeficiente 2, esse aqui, coeficiente 3 e aqui o 4. Então, se eu for ver aqui minha função de transferência, vai ficar aqui, né? O 3 e o 4 que são referentes à saída, e aqui o 1 e o 2 que são referentes à entrada, né? Eu faço o ZOH disso aqui para achar um modelo discreto, que é o de maior interesse aqui para a gente, por enquanto, que a gente vai fazer o controle discreto, né? Agora, quanto à modelagem, só para vocês jogarem os valores aqui, coloquei uns valores genéricos aqui, né? Que são próximos do que eu queria. Então, vocês vão substituir com os valores de R1, R2, C1 e C2, né? A gente vai ter um modelo dessa forma aqui, que seria aqui como se fosse K vezes A, mas aqui, como K é igual a 1, eu vou sumir com esse K aqui, né? Então, o meu modelo vai ficar dessa forma aqui. E o A, conforme nós estimamos, o A vai ser isso aqui e meu B vai ser isso aqui, né? Nós fizemos desenvolvimento em sala, isso aí, o levantamento. Agora, achamos aqui a função de transferência, dá para ver, ó, A, o coeficiente de cima, 1, B e A. São os coeficientes aqui. Agora eu vou fazer o discreto desse aqui usando o retentor de ordem zero, né? Também. E para essa terceira parte aqui, eu utilizando o toolbox. Deixa eu até dar um play aqui, porque ele vai abrir automaticamente. Se eu digitar isso aqui, ele abre automaticamente o toolbox. Se vocês tiverem dúvida, como é que vocês acham, sem ter que fazer por script, clique em Apps e vem aqui System Identification, que vai abrir a mesma coisa, né? Então, vamos aqui, minha janelinha. Eu vou importar meus dados, Time Domain Data, né? Que eu vou selecionar aqui. Então, a minha entrada, conforme definiu, é input 2. Minha saída é output 2. Meus dados, eu recomendo que cada conjunto de dados tenha um nome, né? Vou colocar dados 1. E meu tempo de amostragem aqui, no caso, é CTS, né? Ele puxa os dados da área de trabalho que estão aqui, né? Não tem problema com isso, é em conjunto. Então, ele vai puxar e a gente vê que apareceu aqui os dados, né? Se eu quiser até plotar aqui, ó, para ver, que vai aparecer, ó, meus dados de saída e meus dados de entrada, para conferir. Beleza. Como eu tenho só um modelo, ele automaticamente coloca aqui no Working Data e Validation Data, né? Só lembrando, Working Data é o que ele vai fazer a estimação dos parâmetros, e Validation Data é o que ele vai verificar. O ideal é que os dois sejam diferentes, né? Para você verificar se realmente está. Se eu representei muito os meus dados, que a gente chama muito de overfitting, né? Eu coloquei um modelo que talvez está modelando até ruído, né? O ideal é colocar em outras condições aqui no Validation Data para eu verificar se continua válido para outro conjunto de dados que eu capture do mesmo sistema, né? Então vem aqui, Transfer Function, aqui Discrete, 2 e 2 para dar no formato que a gente quer lá que a gente viu. Então ele vai estimar aqui. Para ver que é uma estimativa iterativa aqui. Ele vai fazendo iterações até que o custo chega num custo lá que definiu como custo que é adequado para o meu sistema. Que deu um fit, né, de 99,47. Então o ajuste, ele ajustou meus dados com essa proporção aí de 99,7. Não necessariamente, isso aqui tem que tomar cuidado, porque não é necessariamente um valor muito alto é um valor muito bom, né? Porque eu tenho ruído nos meus dados e se eu estiver modelando esse ruído, ele não representa o meu sistema, né? Porque o ruído é aleatório, muitas vezes. Então, a gente não quer o ruído aqui no nosso sistema. Então, só tomar cuidado com isso aqui, que é bom ter um valor alto, né, do meu sistema, mas não nos apegar, tem que ver muito uns testes. Esse aqui indica se está bom ou não. No caso aqui foi um ajuste bom, né? Meus ruídos estão baixos aqui também, depois a gente vai verificar isso.
Aí, quando eu coloco para estimar, ele já apareceu aqui meus dados, ó. Se eu colocar aqui output, model output, eu já tenho aqui, ó, se eu selecionar, ele some, ó. Daqui, vocês estão vendo aqui? Opa. Aí selecionei. Aí dá para ver a saída do modelo em relação. Parece que eles estão muito iguais, mas se eu der um zoom aqui, dá para ver que eles são um pouco diferentes aqui, né? Então, se eu clicar duas vezes, volta para o normal. Eu quero mandar isso para a área de trabalho aqui. Então, para mandar para a área de trabalho, é só clicar aqui duas vezes no meu sistema, aí eu seleciono, ele tem que estar em negrito aqui, ó. Aí eu dou um nome para minha função de transferência. Aqui eu vou chamar de GZTool. Por que eu vou chamar de GZTool? Porque é o que eu defini lá no meu programa, no meu script, ele vai usar esse aí. Então eu vou mandar aqui para a área de trabalho, né? Se eu clicar em Export aqui, ele já muda e já vai enviar lá para a minha área de trabalho. Então, beleza, já fiz a identificação do MATLAB. Só para vocês saberem, foi esse aqui o modelo que ele estimou, né? Então, vem aqui em fechar. Vamos aqui. Aí, eu coloquei aqui, ó, System Identification esse pause. O que que é esse pause? Ele só vai continuar o modelo, o script depois que eu apertar Enter aqui na minha janela de colunas. Então eu venho aqui eu vou mostrar meu GZTool que eu estimei lá, eu vou transformar ele para contínuo aqui, usando a função discreto para contínuo do MATLAB, e vou comparar as três saídas. Aqui no caso, essa modelagem de caixa branca, como que eu joguei uns valores meio genéricos aqui de resistores, capacitores não são os reais, ele não vai bater igualzinho, né? Mas aqui é só uma demonstração aqui para mostrar. Então deixa eu apertar Enter aqui. Enter. Aí me gerou aqui, ó. Então, dá para ver que o caixa branca ele saiu um pouquinho aqui, mas um tanto que a gente não usou os valores reais, né? Mas poderia ser também que não foi uma modelagem muito boa no caso. Mas não é o caso, né? Aqui do meu sistema, porque eu realmente não tinha os valores. Aí aqui o azul é o resultado dos mínimos quadrados, né? É o degrau, e aqui em amarelo é o do toolbox. Aqui eu gerei a legenda. Então é isso. Tem uns pensamentos assim, que eu quero que vocês respondam, né? Umas perguntas, por exemplo, por que que os modelos não batem, né? Qual que é a vantagem de um? Qual que é a vantagem do outro? É, a comparação aí entre os sistemas, esse tipo de coisa aí que eu quero que vocês expliquem no relatório. E também expliquem a sequência de comandos aqui, o que que é, porque é bom que vocês tenham isso bem estabelecido. O que que é um tipo de modelagem, o que que é outro, né? Para saber. E também juntar com aquela parte da modelagem caixa branca que a gente fez em aula aí. Então é isso aí, o vídeo. Espero que não tenha ficado muito longo aqui o vídeo, né? Então vamos aqui, vamos parar.